Olá, amigos e amigas. Vamos falar de direitos humanos. O tema é Regras de Mandela, que são as regras mínimas das Nações Unidas para tratamentos de prisioneiros. Foram criadas em 1955 em Genebra e atualizadas em maio de 2015 pela Assembleia Geral da ONU. Observou-se mais de 10 milhões de encarcerados no mundo, sendo 620 mil no Brasil, e uma necessidade de cuidados especiais de crianças, adolescentes e mulheres encarceradas. As regras de Mandela têm natureza soft law, não vinculante, mas futuramente pode ser aceita como vinculante, hard law, pelos estados caso anuam. Uma regra importante, constante, do diploma é a regra 42, que trata de condições gerais de vida. Devem ser aplicados a todos os reclusos, sem exceção, condições ideais de iluminação, ventilação, temperatura, instalações sanitárias, nutrição, água potável, acessibilidade a ambientes ao ar livre e ao exercício físico, higiene pessoal, cuidados médicos e espaço pessoal adequado. Também o transporte de prisioneiros deve ter condições ideais de iluminação e ventilação e será efetuado às expensas da administração. Outra regra importante é a de práticas proibidas, regra 43.1, que diz que em nenhuma circunstância pode ocorrer a. Confinamento solitário indefinido por 22 horas ou mais, sem contato humano significativo. B. Confinamento solitário prolongado por mais de 15 dias consecutivos. C. Detenção em cela escura ou constantemente iluminada. D. Castigos corporais ou redução da alimentação ou água potável do recluso. E. Castigos coletivos. E diz ainda: os instrumentos de imobilização jamais devem ser utilizados como sanção por infrações disciplinares. Ainda, as sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem incluir a proibição de contato com a família. O contato familiar só pode ser restringido durante um período limitado e enquanto for estritamente necessário para a manutenção da segurança e da ordem. Outra regra é a 37, que diz respeito à comunicação. Os presos serão autorizados, sob a necessária supervisão, a comunicar-se periodicamente com suas famílias e com amigos de boa reputação, quer por correspondência, quer através de visitas. Outra regra diz respeito à separação dos presos, regra 8. Diferentes categorias de presos em estabelecimentos diferentes categorias de presos devem ficar em estabelecimentos separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional. Considera-se o sexo e a idade, os antecedentes, as razões da detenção e o tratamento que lhes deve ser aplicado. A regra 67 diz: separar os presos que, por seu passado criminal ou sua má disposição, exerceriam uma influência nociva sobre os companheiros de detenção. Outra regra, constante das regras de Mandela, diz respeito ao nascimento de criança dentro da unidade. Diz que esse fato de ter nascido dentro da unidade prisional não deve constar da certidão de nascimento. A regra 28 diz que devem existir instalações especiais nas prisões para tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. E devem priorizar, se possível, que o parto seja realizado em um hospital civil. Outra regra, a 48, diz respeito a instrumentos restritivos, algemas e tornozeleiras eletrônicas. Diz assim: apenas quando não houver outra forma, podem ser utilizados e devem ser retirados após cessar a necessidade. Devem usar o menos invasivo. E são vedados para mulheres em trabalho de parto,
durante ou logo após. Outra regra importante das regras de Mandela diz respeito aos presos provisórios. Eles possuem diferentes condições de alojamento. Eles devem ser mantidos separados dos condenados. Os presos provisórios podem trabalhar remuneradamente, mas não serão obrigados. Ou seja, poderá ser dado à pessoa retida preventivamente oportunidade de trabalhar, mas não será obrigado a fazê-lo. Se optar por trabalhar, deverá ser remunerado. A Lei Brasileira de Execução Penal, a LEP, diz o mesmo. O condenado está obrigado ao trabalho na medida de sua capacidade e o provisório não é obrigatório. A Lei de Execução Penal ainda diz que o condenado por crime político não está obrigado a trabalhar. Outra regra vai dizer sobre trabalho no estabelecimento. O trabalho na prisão não deve ser penoso. Deve aumentar a capacidade para ganhar a vida honestamente. As indústrias e granjas penitenciárias deverão ser dirigidas preferencialmente pela administração pública e não por empreiteiros privados. A regra 103 diz: o sistema de remuneração igualitária para o trabalho dos presos. Ainda traz uma permissão para que os presos gastem em artigos aprovados para uso próprio ou para enviar uma parte do dinheiro para sua família. O sistema ainda deve possibilitar que uma parte dos ganhos da remuneração do trabalho do preso seja reservado pela administração para constituir um fundo de poupança a ser destinado ao preso quando da sua liberação. As regras 19 e 20 tratam de roupa e vestuário. O sistema deve garantir roupa adaptada à condição climática e higienizada, jamais degradante ou humilhante. As roupas íntimas também devem ser lavadas para manter a higiene. Caso o preso obtenha licença, autorização para sair, ele pode usar a sua própria roupa discreta, garantida a higiene. Outra regra aborda a questão de participação em experimentos clínicos. Deve ser permitido ao preso participar de experimentos por livre e informado consentimento, só se o resultado de tais pesquisas e experiências forem capazes de lhe produzir um benefício significativo à sua saúde. E também podem doar células, tecidos e órgãos. Outra regra, a 82, diz sobre o uso de armas pelos agentes. Os funcionários de presídios não podem estar armados, apenas em situações excepcionais por agentes treinados. Os agentes só podem usar a força excepcionalmente em casos de legítima defesa, tentativa de fuga, resistência à ordem fundamentada na lei ou regulamento. Os agentes poderão usar a força apenas excepcionalmente, em casos de legítima defesa, tentativa de fuga, resistência à ordem fundamentada na lei ou regulamento. Poderão ser usadas algemas como precaução contra a fuga durante a transferência de preso, desde que sejam retiradas quando este comparecer à autoridade judicial ou administrativa. Outra regra trata do retorno à sociedade. Diz que é recomendável que, antes do término do cumprimento da pena, sejam tomadas providências para assegurar ao preso um retorno progressivo à vida em sociedade, como, por exemplo, libertação condicional, sob vigilância não confiada à polícia, compreendendo também uma assistência social eficaz. As regras de Mandela ainda dizem sobre os cuidados médicos, de que cada estabelecimento terá um médico. Se o preso precisar de cuidados especiais, deve ser encaminhado para um hospital civil. Também diz que o estabelecimento deve ter uma biblioteca, destinada a todas as categorias de presos e devem ser incentivados a ler. Espero que tenham gostado. Um abraço.